Romanos capítulo 12, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele vai nominar 24 virtudes, do versículo 9 ao versículo 21. Mas nós vamos ficar apenas no versículo 11, que diz assim, Romanos 12, versículo 11: no zelo não sejais remissos. E agora, sede fervorosos de espírito. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Pode sentar por um momento. Meus amados, a Bíblia diz: sejam fervorosos no espírito. Tiago capítulo 5, verso 17, diz que Elias, o profeta Elias, um dos profetas mais aguerridos no Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele foi um homem frágil como nós. Mas a Bíblia diz que ele orou fervorosamente. Ele orou fervorosamente. Ele buscou a Deus com fervor. E a Bíblia diz, e rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a face da terra durante 3 anos e meio. Orou fervorosamente. Orou fervorosamente. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser fervorosos no espírito. Amados, é necessário sermos fervorosos. É necessário manter o fervor. É necessário manter a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração. Olha o que a Bíblia vai dizer com relação a como nós temos que amar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. A Bíblia diz que tem que ser com todas as nossas forças. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus, que nós precisamos amar a Deus com toda a alma. A alma é os nossos sentimentos. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa alma. Nós precisamos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso entendimento. A Bíblia vai dizer isso em Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás, portanto, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Qual é o teu todo? Qual é o todo que tem na tua vida? Que possa você pegar esse todo e servir a Deus com o teu todo. Deus quer intensidade. Conseguiram ouvir? É 30% só, 40% do som. Vai melhorar muito mais ainda, mas já melhorou. Amém? Deus quer intensidade. Amém? Já que não dá para você dizer para o irmão que está do seu lado, alguns estão com o irmão, diga comigo assim: Deus quer intensidade. Intensidade é o que Deus quer. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é aos trancos e barrancos o meu relacionamento com Deus. Deus quer tudo. Deus quer intensidade na minha adoração para Ele. Se eu vou adorar a Deus e buscar o Senhor na casa do Senhor, eu não quero me distrair. Eu não quero ir no banheiro toda hora, tomar água toda hora, me levantando toda hora. Intensidade para Deus. O meu cultuar a Deus é intenso.
deve ser intenso. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Digo, meus amados, se não for para Deus ser dono de tudo na tua vida, se não for para Deus ser dono de tudo na tua vida, para Deus não serve. Para você serve, para Deus não. Para você tá bom, para Deus não. Se não for para ser a tua vida, o teu viver, ser todo para Deus não serve. Para você serve. Para Deus, Deus quer tudo. Deus não quer um pouco. Deus não quer um pedaço. Deus não quer um percentual da tua vida. Se não for para ser completo, para Deus não serve. Deus quer paixão. Deus quer entrega. Deus quer a nossa entrega total. Deus quer a nossa entrega completa e total. Você já ouviu a história do muro? Já ouviu a história do muro? A história do muro diz que a pessoa estava em cima do muro, entre o céu e o inferno. Diz que do lado do inferno, os demônios, aliás, os anjos no céu diziam: pula para cá, vem para cá. Os anjos diziam: vem para cá, sai de cima do muro, vem para cá, vem. E os demônios não insistiam. Vai para o inferno. O diabo não insistia para o inferno, mas os anjos imploravam. Os anjos imploravam, pediam: vem para cá, sai de cima do muro, vem de uma vez, vem para cá de uma vez. E ele ficou em cima do muro, ele ficou acima. Por que os demônios não estão pedindo para mim ir para lá? Só os anjos estão pedindo. Ele não entendeu. E ficavam lá os anjos implorando, rogando, suplicando: vem para cá, desce daí, vem para cá. E os demônios nem pediram nem nada. Aí ele perguntou para os demônios: escuta, por que vocês não pedem para mim ir para aí? Por que vocês não pedem para mim? Porque nem estão insistindo do outro lado. Não, é que o muro é nosso. O muro é nosso. Estar em cima do muro, ficar em cima do muro, é do inimigo. De Deus, irmãos, é tudo. Deus não quer 95%, 99%. Ele quer 100% da tua vida, da tua adoração. O profeta Elias, em 1 Reis 18, 21, ele faz uma pergunta para o povo de Deus. Ele não está perguntando para outras nações, ele está perguntando para o povo de Deus. E ele faz uma pergunta. Então Elias chegou ao povo e disse: até quando cocheareis, ficareis, vocês vão estar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Não dá para ficar na indefinição. Você quer ver, por exemplo, Marcos capítulo 12, verso 41, fala de uma viúva. Ela entrou no templo, ela entrou na igreja, ela foi cultuar a Deus, ela foi adorar a Deus, e ela tinha 2 moedas, é o que ela tinha. Ela carregava com ela 2 moedinhas, pequena, a cédula menor, uma cédula de R$2, ela tinha 4 pila, R$4 ela tinha, era tudo que ela tinha. Ela era viúva, ela não era aposentada, ela não era pensionista, ela vivia de favor, e ela tinha R$4. A Bíblia diz que ela entrou no templo. No templo também entraram pessoas com muito recurso, pessoas com muito dinheiro, e que levavam dinheiro de saco, levava muito dinheiro. E a Bíblia diz que eles deitavam o dinheiro, colocavam no gasofilácio, na caixa dos recursos, os ricos colocavam ali, e a viúva, ela colocou só o que ela tinha, tudo que ela tinha.
Jesus observou. Jesus observava. E ele observou a oferta da viúva. A Bíblia diz no versículo 43 que chamou Jesus os discípulos e perguntou para eles, e falou para eles: olha, eu afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos, porque os outros deram o que sobrava, e a mulher, ela deu tudo. Eu falo isso aqui, meus amados, por uma questão da entrega dessa mulher, da entrega dessa viúva, da entrega dessa senhora. Ela entregou todo o que ela tinha, porque ela amava a Deus, porque o seu amor para com Deus era intenso, a maneira dela adorar, dela buscar ao Senhor. Então nos chama a atenção essa mulher, que ela nos ensina como devemos adorar a Deus, no nosso tudo, no nosso completo. A nossa vida, meus amados, a Cristo, ela precisa ser intensa. O nosso servir a Deus precisa ser intenso. Crente meia boca, as igrejas estão cheias. Crente meia boca, até os botecos estão cheios de crente, que um período da vida serve a Deus, outro período não serve mais a Deus. Eu digo crente meia boca, até no meio político tem crente que dá uma vergonha quando diz o seguinte: ó, pastor fulano de tal foi preso por corrupção. Gente, da onde? Ou diz assim: é evangélico, deputado tal, governador tal, prefeito tal, vereador tal, evangélico. Gente, é meia boca, para Deus não serve. O meu relacionamento com Deus, a minha vivência com Deus, ela tem que ser intensa, de viver no temor. Meus amados, é uma vergonha quando as pessoas que se dizem cristãs, se dizem servos a Deus, mas amam a ganância, amam o dinheiro, amam a si mesmo e não a Deus. A entrega não é total. Se entrega à corrupção, se entrega aos prazeres, se entrega à carne, e não se entrega totalmente a Deus. Envergonham o Evangelho, envergonham ao Senhor Jesus. Lembre-se o que a Bíblia diz, Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque não tem intensidade, tem religiosidade. Nós vivemos num país que ele é religioso, o ser humano por natureza é religioso, e Deus não quer religiosidade, Deus quer entrega. Deus deseja que a nossa vida para com Ele seja intensa, seja completa. A igreja, ela não pode ser uma igreja cheia de pessoas vazias. A igreja não deve ser um lugar cheio de pessoas vazias, mas pessoas cheias de Deus, que querem mais a Deus. Eu amo a Deus, Ele é tudo para mim. Pessoas que declaram: Jesus, Tu é tudo para mim, eu abro mão de qualquer coisa por Tua causa, para Te ganhar. O apóstolo Paulo, ele era um homem intenso. Ele diz: ele disse assim: eu considero tudo como perda, para que eu possa alcançar a Cristo. Devemos ser fervorosos. Por que devemos ser fervorosos? Olha para o retrovisor da tua vida, que Deus já fez por ti. Olha a alegria que Ele colocou no teu coração. Olha para o Calvário, aonde Jesus morreu pelos teus pecados. Jesus veio, amados, Jesus foi intenso, Jesus teve intensidade, e é isso que Deus deseja no nosso coração, termos intensidade. Você não vai encontrar Deus em qualquer esquina, não é assim. Você não encontra Deus em qualquer canto. A Bíblia diz: buscar-me-eis, diz o Senhor, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando? Mais uma vez, todo mundo junto, quando? De todo o coração. Quando é que eu vou encontrar Deus? Quando eu buscar de todo o coração. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Buscar-me-eis
Me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essa é a maneira. Não encontramos Deus em qualquer lugar. Nós encontramos quando nós buscamos com intensidade. Quando nós buscamos, meus amados, ao Senhor nosso Deus com intensidade. Provérbios 8:17, a Bíblia diz: eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Opa, parem, mas eu tenho que buscar Deus de madrugada? Fazendo uma exegese do texto, abrindo o texto, fazendo uma procura do texto. A palavra madrugada foi colocada, ou cedo da manhã, por uma expressão que em hebraico quer dizer o seguinte: buscar prioritariamente. Buscar prioritariamente. Os que me buscam com prioridade. E aí eu coloco a palavra que eu estou usando. Os que me buscam com intensidade, me acharão. Buscar a Deus com intensidade. Não é apenas vou na igreja por um ato social. Não serve. Para você serve para alimentar o espírito de religiosidade teu, serve. Para Deus não. Como é que Deus recebe? Quando eu busco com intensidade. Eu vejo assim, há 3 coisas nós precisamos: intensidade, velocidade, buscar o Senhor rápido, buscar o Senhor com pressa, e prioridade. Deus é prioridade na minha vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Meus amados, cuidado com aquilo que pode te esfriar espiritualmente. E eu digo às vezes, o que falta, sabe o que é? Conhecimento de Deus, entendimento de Deus. E para isso nós precisamos de experiência. Eu ouvi uma vez uma ministração, mexeu muito comigo. O pastor da cidade de Laranjeira do Sul, Paraná, pastor Cezinha Cita, numa ministração do revisão do ano retrasado, o ano passado, ele falou de alguém que ele mencionou, que fez um comentário sobre os 4 seres viventes narrados ali no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Esses 4 seres viventes, a Bíblia diz que eles eram cheios de olhos, repletos de olhos, por cima, pelos lados, atrás, cheio de olhos. E esses 4 seres viventes adoravam a Deus 24 horas por dia, de dia, de noite, não dormiam. Os seres viventes não precisam dormir, 24 horas por dia, adorando a Deus. E declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles ficavam o dia inteiro, 24 horas por dia, 365 dias do ano, sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, exaltando a Deus sem parar, usando essas expressões repetidamente. E aí o autor diz o seguinte: ficou imaginando alguém chegando e perguntar para um dos 4 seres viventes: escuta, mas vocês não cansam de estar o dia inteiro, Santo, Santo, Santo é o Senhor? Vocês não cansam? Não cansam o dia inteiro repetindo isso? Aí diz que o ser vivente, cheio de olhos, atrás, na frente, por todos os lados, cheio, repleto de olhos, pegou só um olho e olhou para ele. E todos os olhos continuavam olhando para Deus e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí com um olho só olhou para ele e disse o seguinte: olha, se tu visse o que nós estamos vendo, tu não ia fazer essa pergunta idiota. Se tu enxergasse o que nós estamos enxergando, tu não ia fazer essa pergunta boba. E aí logo botou aquele olho que estava olhando para ele, voltou olhando, continuando olhando para Deus. Meus amados, falta-nos revelação, conhecermos mais o Senhor. A gente não dá valor porque não conhece, que não sabe, falou que tem.
fiquei admirado do preço dessas crianças aqui. Fiquei imaginando, meu Deus, tão caro, por 4 caixinhas aqui. Mas não, quem conhece sabe o valor que é. É que a gente não conhece, não é a nossa área, não é a nossa praia. Isso é uma coisa tão... Mas a pessoa sabe o valor que tem. Quando você conhece a Deus, você sabe o valor que Ele tem. Às vezes nos falta entender qual é o valor. É como 2 parábolas na Bíblia que eu sou apaixonado por elas. Que a Bíblia diz que um homem estava caminhando no campo, de repente, pum, bateu o negócio, foi ver, escavou, era um tesouro que estava ali. Mas está no campo do outro. Ele vai lá reunir todo o dinheiro que ele tem, tudo que ele possui, compra aquele campo e pega o tesouro. Sabia o valor que tinha. Junto com essa parábola, do lado, tem outra parábola que é de um homem que trabalhava com pérolas. E um dia ele encontrou uma pérola preciosa de grande valor. Ele sabia o valor que tinha a pérola. A Bíblia diz que ele vende tudo que ele tem e compra aquela pérola. Ele sabe o valor que tem. A Bíblia fala do reino de Deus. Que quando a gente conhece o reino de Deus, quando a gente conhece a Deus, a gente sabe o valor que tem. E que vale a pena tudo por Ele. Meu coração se alegrou muito nesta manhã, sabendo de um irmão que teve que andar, e acho que 5, 6 horas de carro, para vir num culto hoje pela manhã, para vir adorar o Senhor essa manhã, e termina o culto, retorna para a sua lida. Gente, quando a gente entende, quando a gente sabe o valor, nada mais importa aqui na terra para a nossa vida, porque Ele é o maior tesouro que nós descobrimos. Ele é a maior riqueza que nós descobrimos. Tem um hino do Arautos do Rei, que a letra diz assim: mas lembre, se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não resta mais nada, e não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Deus ser o primeiro na nossa vida, e não tem negócio. Não tem negócio. Não está à venda. Meus amados, fervor é o que Deus quer. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, diz o apóstolo Paulo. A palavra fervor significa desejo muito intenso, significa uma paixão. E o Senhor deseja que nós sejamos, sim, fervorosos. Deus deseja que nós sejamos entusiasmados no nosso relacionamento com Ele, que nós sejamos intensos. E a Bíblia vai falar lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, a respeito da igreja de Laodiceia. O Senhor diz para aquela igreja: eu tenho contra ti, que tu perdeu o teu primeiro amor, e que tu és morno, tu não é frio, tu não é quente. Frio é quando a pessoa não conhecia Jesus, não se interessava por Deus, não se interessava pela palavra, não se interessava em nada das coisas de Deus. E aí de repente era frio. Aí conheceu Jesus, conheceu o amor de Jesus, entregou-se para Ele, e aí estava quente. Então quando está frio, tem remédio. Conhece Jesus. Quando está quente, conheceu Jesus. Agora, quando está morno, não tem remédio, não tem o que fazer. Pior estágio, meus amados, é o estágio intermediário, é a mornidão espiritual. Eu digo, se você não tem desejo, vontade mais de ler a Bíblia, está mal. Se você não tem mais vontade de orar, está mal. Talvez você está respirando por oxigênio, você está nos aparelhos,
Talvez você está entubado espiritualmente, ou pior, já morreu espiritualmente, só está a casca, só está a estrutura, só existe a estrutura religiosa, mas morreu espiritualmente, só está a carcaça vem no culto, a carcaça levanta a mão, a carcaça ora, a carcaça repete a letra dos hinos, mas já perdeu a vida, perdeu o relacionamento. Quando ainda o pecado reina na minha vida, eu não consigo buscar a Deus com intensidade. Meu coração não consegue ser intenso para com Deus. E pior ainda, não responde mais ao chamado arrependimento. Por isso Jesus deseja que fosse ou frio ou quente, pois assim dava para fazer alguma coisa por Ele, dava para fazer alguma coisa por aquela igreja. Então, amados, a mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve um encontro pessoal, verdadeiro com o Senhor Jesus. A mornidão espiritual, irmãos, é o pior estágio na vida com Deus, no relacionamento com Deus. E Deus quer nos acordar, Deus quer nos despertar, Deus quer que nossa vida com Ele, a nossa vida para Ele seja intensa, que sejamos aquecidos pelo poder e pelo fogo do Espírito Santo. Deus não quer que a mornidão nos atinja. Deus quer que o nosso coração seja dele, totalmente dele, a nossa vida seja totalmente entregue para Ele, viver para Ele, se entregar totalmente, se entregar por completo, se entregar por inteiro, ser totalmente dele, porque Deus não quer 90% da tua vida, Deus quer 100% da tua vida, da tua adoração, que você tenha o teu nome escrito no livro da vida, que a tua vida seja intensa para com Ele. Meus amados, algumas coisas devemos cuidar. Manter-nos constantemente na presença de Deus. Como não permitir que a mornidão tome espaço na minha vida. Primeiro passo, mantenha-se constantemente na presença de Deus. Mantenha-se constantemente na presença de Deus. Você vai fazer o teu chimarrão, você coloca a chaleira, liga, a água já começou ali a ferver, aí você desliga o fogão, mas o telefone tocou, você tem que resolver uns problemas, ficou 1 hora no telefone resolvendo problema, daqui a pouco você tem que fazer outra coisa, resolver outras coisas, passaram-se 3 horas, aí você vai pegar a água que está na chaleira, ela não está mais quente. Por isso que nossa vida espiritual, meus amados, nós precisamos estar mantendo, aquecendo, nos achegando a Deus, buscando a Ele, buscando a sua face. Nós não podemos, meus amados, ignorar que a frieza ela vem se nós não nos enchermos de Deus, se nós não buscarmos ao Senhor. É um louvor, ouvindo louvor, escutando a mensagem de Deus, é participando dos discipulados, que é essencial na nossa vida, é participar também do aprisco, que é importante demais, para nós vivermos unidos, para nós sermos bênção também para a vida de outros. Meus amados, Deus nos chama para sermos inteiros, para sermos completos. Você observa, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que eles estavam reunidos ali. Capítulo 2 vai mostrar que eles receberam um poder tão grande. Foi o dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, todos eles foram incendiados, o coração deles estava ardente, como labaredas de fogo, eles estavam cheios de Deus, estavam cheios do Espírito Santo, eles foram batizados, eles foram selados com o Espírito Santo, eles receberam ali a manifestação poderosa do Espírito Santo. Aí você vai ler um pouquinho depois, eles continuam incendiados, a igreja continua a crescer, a igreja continua a avançar, mas o segredo disso, irmãos, a Bíblia diz que eles permaneceram unânimes, juntos em oração. Não te desconecta, não te desliga, porque o fluir de Deus, ele passa, meus amados, pelas conexões. O culto
estamos aqui, nós temos o culto online como uma maneira dos irmãos poderem receber de Deus. Aqueles irmãos que têm alguma comorbidade, que têm algum risco, então estão em casa. Mas se você não tem nada e fica em casa só no online, você está perdendo uma baita de uma oportunidade de estar com os irmãos, estar na igreja, estar adorando e cultuando ao Senhor. Meus amados, a unidade, a união, incendiar-nos um ao outro, participarmos, receber tudo aquilo que Deus tem. Deus quer manter o fogo, não apaga o espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz: não apagueis o espírito. Quando nós nos abrimos para a presença de Deus, irmãos, nós permitimos que o Senhor tome conta totalmente da nossa vida. E Ele nos chama exatamente para que os nossos corações sejam incendiados. A presença de Deus, irmãos, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser buscada, ok? Através da nossa consagração, a nossa devoção, a nossa entrega para Ele. E outra maneira que nós precisamos para que a mornidão espiritual não nos atinja, ok? Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que quer trazer frieza na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Zacarias capítulo 3, do versículo 1 ao 7, vai falar do sumo sacerdote, homem de Deus, chamado Josué. Não é aquele Josué lá da batalha de Jericó, é outro Josué, alguns séculos depois, que era o sacerdote. Na Bíblia ele é descrito como um tição tirado do fogo. O que acontece com um tição, a lenha que você tira do fogo? Ela apaga. Então Josué é o problema dele. A Bíblia vai falar que ele é um tição tirado do fogo. Josué estava apagando espiritualmente. E se a gente vai olhar o texto de Zacarias capítulo 3, versículo 1 em diante, e nós observarmos quais são os motivos, e nós investigarmos os motivos, nós vamos perceber, primeira coisa que tinha na vida dele, pecado. Porque a Bíblia menciona vestes sujas, as suas vestes estavam sujas, pecado, fez com que ele fosse um tição tirado do fogo, e ele começa agora a apagar, ele começa agora a deixar de queimar, ele começa a perder o ardor, ele vai apagando. Segunda coisa que contribuiu para que ele se tornasse um tição tirado do fogo foi isolamento. Porque a Bíblia diz: tição tirado do fogo. Ele se isolou, foi viver a sua vida, perdeu o contato com os irmãos, perdeu o contato físico com a igreja, perdeu o contato de contribuição, de relacionamento. Ele era um tição tirado fora do braseiro. Terceiro motivo que nós encontramos na vida de Josué, o sumo sacerdote: falta de autoridade espiritual. Eu considero muito grave, falta de autoridade espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não conseguiu resistir a Satanás. Não conseguiu resistir a Satanás. Meus amados, quando nós permitimos estas coisas na nossa vida, o que nós vamos colher é frieza e morte espiritual. A Bíblia vai mencionar: sejam fervorosos no espírito. Como é que nós vamos incendiar essa cidade? Sendo fervoroso. Como é que nós vamos levar Jesus para outras pessoas, ou convidar as pessoas para vir adorar e cultuar a Deus e descobrir a riqueza que é Jesus? Sendo fervoroso. Deus deseja ver na nossa vida fervor espiritual. Pastor, eu não dou conta da minha vida nem para mim mesmo. Então te volta para Ele, te arrepende enquanto há tempo. Volta o teu coração para Ele, volta todo o teu ser para Ele. Meus amados, lembrando que Deus está sempre medindo a nossa temperatura espiritual. Não é o termômetro para ver como é que está o nosso corpo físico com relação à febre, mas Deus está medindo a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Às vezes Deus permite prova, Deus permite lutas, Deus permite dissabores, porque a coisa não está legal, as coisas não estão legal, e aí Deus permite, Deus deixa.
porque não está legal. Aí Deus permite umas provas, para ver se a gente acorda, para ver se desperta. Mas Deus enche de uns tapas assim, para ver se acorda, se desperta, porque Deus quer nos despertar. Porque para Deus, Deus quer mais. Deus quer a minha entrega maior. Deus quer que a minha entrega ela seja intensa para Ele. Meus amados, vamos buscar a Deus com intensidade. Amém? A Bíblia vai mencionar, a Bíblia vai dizer: sejam fervorosos no Espírito, servindo a Deus fervorosamente. É isso que Deus quer para nós, para a nossa geração e para aquelas centenas de pessoas que vão cultuar e adorar a Deus, mesmo em pandemia, mesmo em dificuldades e mesmo em tantos problemas. Mas nosso coração se alegra muito de ver todo o povo de Deus, essa multidão aqui dentro, adorando e buscando a Deus. Eu digo, e basta para Deus? Não, Deus quer mais. Deus quer mais. Deus quer mais da nossa entrega. Deus quer mais da nossa devoção. Deus deseja mais, e que nós possamos conhecer mais. Cada vez que mais nos relacionamos, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende de uma maneira extraordinária. Ontem pela manhã, 5 horas da manhã, quase todo dia eu estou acordado, não consigo dormir até mais do que isso, e eu vou para a oração, gente. Eu digo extraordinário, irmãos, quando a gente está na presença de Deus, e Deus começa a fluir e trazer ao coração algo queimando. Essa mensagem Deus trouxe ao meu coração na oração. No momento que estava buscando a Deus, eu estava colocando algumas coisas diante de Deus, e Deus surpreendeu. Eu digo que esse lugar onde nós estamos aqui é milagre, todos os irmãos sabem. Há anos nós lutando para comprar um terreninho lá, e Deus nos dá essa estrutura. Hoje, por essa época, eu já disse, era para nós estarmos pagando praticamente quase que a metade do pavilhão. O pavilhão já foi pago todo antes do tempo. O telhado, irmãos, nós iríamos começar daqui 2 anos aproximadamente, para começar a fazer uma campanha para o telhado. Já está telhado, já está com som. Está em partes, está. O povo que está aqui está em partes também, porque uma multidão vai vir para esse lugar, e vai ser uma adoração extraordinária. Deus vai levantar nessa igreja missionários. Deus vai levantar nessa igreja multidão de homens e mulheres de Deus apaixonados por Jesus. Deus vai levantar nessa igreja multidões de pastores, liderança forte, comprometida, crentes apaixonados por Jesus, crente que vai incendiar outros, pessoas que estão sair daqui apaixonadas e querem falar de Jesus, do amor de Deus, com todas as limitações, mas querem falar do amor de Cristo para outras pessoas. É esse coração que Deus quer encontrar em nós, um coração apaixonado, fervorosos de espírito. Guarda no teu coração, guarda na tua alma. Depois, quando chegar em casa, semana, ouve a mensagem de novo, traz ela para a tua alma, viva isso, porque é o que Deus quer que nós venhamos viver, é o que Deus quer que você viva, uma vida de intensidade para com Ele. Mais ou menos não serve. Para ti está bom, para a tua religiosidade está ótimo. Você acha que está na média? Não. Deus quer tudo. Deus quer toda a nossa adoração. E sabe o que acontece? Apocalipse 3:21, uma promessa. Você vai ouvir a voz de Deus dizendo assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Assim como eu venci. Quem disse isso? Jesus. Foi intenso, foi fervoroso no espírito, e é isso que Deus quer. Qual é o meu padrão para Deus? É total, é completo, é absoluto. Mas tu é crente agora? Sim, eu sou crente, sou Bíblia, sou aqueles crentes sim, que não saem da igreja, vivo lendo a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Olha, Jesus na minha vida não tem explicação. Jesus quer a nossa intensidade, Jesus quer a tua intensidade. Disse uma vez alguém para mim, bem no início da minha caminhada de fé, eu fui fazer um jejum. Disse: para que fazer jejum? Deixa os pastores jejuar. Digo: não, é minha vida com Deus, é o meu relacionamento com Deus, é a minha vida com Deus.
Ah, mas para que ler tanto a Bíblia? É minha vida com Deus. A Bíblia diz: seja fervorosos. Amém? Seja fervoroso. Como é que Deus quer na minha vida? Seja fervoroso. Quer aprender? Isso aqui é apenas uma das virtudes mencionadas em Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21. Se você quiser, lê o 21, é muita coisa, é muita coisa. Eu digo, é a síntese da Bíblia. Pastor, eu quero ser crente, o que eu tenho que fazer? Ler toda a Bíblia? Não, assim, leia toda a Bíblia que é bênção. Mas se você ler Romanos 12, do versículo 9 ao 21, e colocar aquilo ali na tua vida, ó, semana que vem já te consagro a pastor e apóstolo e bispo. Gente, é o padrão que Deus tem para nós. Não, esse é padrão para pastor, bispo, apóstolo, semideus. É o padrão que Deus tem para a sua igreja. É o que Deus quer de ti. Amém? E não sai daqui, essa palavra foi tão preciosa para o meu marido, foi tão boa para o meu filho, foi tão bom para minha mãe, foi tão bom. Não, é para mim. Nossa vida, eu e Deus. É isso que Deus quer para a tua vida. Portas se abrirão. Amém? Portas se abrirão. O que você pedir ao Senhor, Deus vai conceder. Milagres vão acontecer. Você vai ver milagres saindo das tuas mãos. Você vai orar, as coisas vão acontecer. Porque Deus tem prazer em investir na tua vida. Amém? José é um homem comprometido com Deus. Deus abençoava José. E assim posso citar vários homens na Bíblia. Vamos ficar em pé, vamos orar? Seja intenso. Tenha intensidade. Seja fervoroso no Espírito. Em nome de Jesus.